Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Balões que Transformam. E hoje a gente está com essa figura aqui, com essa figuraça ilustríssima, a Laiane, que é uma aluna e uma excelente profissional, né? Então, Laiane, seja muito bem-vinda, né? Que bom que você está aqui com a gente, né? Para compartilhar um pouco das suas experiências, de como você se desenvolveu de uma forma tão rápida, de como você adquiriu tantas novas habilidades, né? A Laiane é uma pessoa assim que eu admiro muito porque ela é muito focada, é muito dedicada. Mas assim, eu tô falando muito de Laiane, né, gente? Deixa ela falar um pouquinho. Então, Laiane, se apresente aí pro público, por favor. Oi, gente, meu nome é Laiane Fernandes, eu tenho 23 anos, sou mãe, sou decoradora de festas, né? Estou no mercado há mais ou menos um ano e meio, né? E a mim, Rapidinho, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro podcast. Um ano e meio? Somente um ano e meio? um ano e meio. E já tá assim, né, bombando aqui em Salvador. Vocês vão ver, se vocês assistirem o outro podcast, o primeiro episódio com a Cris, vocês vão ver que eu falo a mesma coisa. Mas não é não, turma. É porque muitas das minhas alunas, elas têm se desenvolvido de uma forma muito rápida, muito rápida. Um ano e meio. Hoje ela tem um ano e meio, mas ela já vem com uma trajetória. Ou seja, ela já vem lotando a agenda dela há meses atrás. Continue. Verdade. Eu tô há um ano e meio no mercado, né? Não é, Sim. não é fácil como mãe, decoradora. É um pouco complicado, mas a gente precisa ter foco e precisa entender que as coisas precisam acontecer o quanto antes. Sim. Olha só, a Laiane é mãe de um garotinho, né? De um menino. Tem quanto tempo? 8 meses. 8 meses, olha só. Ela é mãe de uma criança de 8 meses que depende 100% dela, né? Por estar novinho. E ela é decoradora, empreende, pois ela é a proprietária da Lai Decora. Né? Aproveitando a oportunidade, fala aí seu arroba, Lai. @laidecora_. Arroba Lai Decora _. E o meu é arroba Anderson Lima Balões, viu? Eu não ia perder a oportunidade de compartilhar meu arroba, né, com o público. Jamais. Então, Lai, você é mãe, você empreende, você está sempre antenada com as novidades, né? Com certeza. A gente está sempre se falando nas redes sociais. Lai é uma das pessoas que contribui muito no grupo dos alunos, né? Ela está sempre interagindo com as novas alunas, né? Dando dicas, ajudando, pois a gente tem esse espírito de um tá ajudando o outro. E com isso todo mundo cresce. A Lai cresce, Anderson cresce, a Cris, que a gente gravou outro episódio, cresce também, como vocês podem conferir, né? O mercado cresce. Falando do mercado regional Salvador, Bahia. Quanto mais pessoas estiverem atuando profissionalmente, melhor, pois o mercado ele vai estar profissionalizado, ou seja, orçamentos elaborados de forma profissional, entrega das decorações de forma profissional, percepção da qualidade das decorações visível para os potenciais clientes e para os clientes, né? E com isso existe também uma valorização. Vocês sabem que quanto maior a percepção visual, melhor a valorização, né? A gente trabalha com transformação. A gente utiliza os balões
No caso da Lai, que monta toda a decoração, ela vem com todo o mobiliado, né, com os elementos físicos e agregam aos balões, ou seja, agrega os balões a toda a cenografia, ok? E com isso, a melhor forma de se propagar, de se vender, é com uma boa percepção visual. É muito diferente da gente falar para o cliente, olha, sua festa vai ser decorada dessa forma, daquela forma. E outra coisa é o cliente ele ver, ele visualizar. A partir do momento que ele visualiza a decoração, ele quebra muitas objeções. Tanto é que é muito importante a gente ter um portfólio, né, Lai? A gente ter um catálogo, porque a partir daí o cliente já entende qual o seu nível de profissionalismo. Mas não só isso, a gente precisa também ter um bom atendimento, né, Lai? Pode falar um pouquinho sobre o atendimento? Como é que você atende o seu cliente hoje? Né? Assim, né? Alguns clientes costumam achar que o nosso serviço ele só é feito, né, no dia que a gente entrega a decoração. E eu busco mostrar para o meu cliente, né, que a partir do momento que ele entrou em contato comigo, eu já estou iniciando o meu serviço. Eu já pergunto a ele se ele tem uma referência, já quero ter a percepção do que ele quer, do que ele visualiza, do tamanho da decoração, né, da quantidade de balões que ele pretende, porque às vezes o cliente quer milhões de coisas, mas não tem noção, né? Sim. Então eu atendo meu cliente dentro da realidade, né, e busco sempre visualizar e especificar da forma que eu trabalho, que eu não copio o trabalho de outras pessoas. Eu peço referências para eu entender o estilo que o cliente gosta. Perfeito. E o volume, né? Perfeito. Mas a nossa festa, a Lai Decora trabalha com festas personalizadas, porque eu acho que cada cliente é único e cada decoração tem que ser também. Perfeito, perfeito. Então, existe toda uma análise do perfil do cliente, né? O que ele realmente deseja, o que ele realmente necessita, para lá e poder entregar algo que seja equivalente. Não, perfeito. Excelente estratégia. Eu acredito que isso deve ser um padrão, né? Para qualquer um profissional que queira ter sucesso, que queira realmente entregar o que o cliente deseja, o que o cliente necessita, tem que existir toda essa conversa, é uma entrevista que Lai faz com o cliente antes de definir, olha, sua cenografia vai estar dessa forma aqui, ok? Perfeito, Lai, perfeito. Então, o que é que fez você investir na área de festas? A gente sempre começa pela motivação dos filhos, né? Eu acho que sim. É verdade, é verdade. Sem querer te interromper, não perca sua linha de raciocínio. Lai falou que a gente começa pela motivação dos filhos. E é quase que 100% começa pelo filho. Tanto é que a grande maioria dos decoradores são mãe, são pai. Eu comecei dessa forma também. A minha motivação foi o meu filho, né? Então, assim, trabalhar com festas é algo mágico, porque envolve essa questão familiar. E amor. Amor. Envolve amor. Lá ela começou pelo amor para com o filho dela. Então, o amor pelos nossos filhos desencadeia esse talento que a gente nem sabia que a gente tem, né? Não é só sobre talento, né? Existe o esforço também, existe o querer, sim, mas tudo começa a partir do amor, que faz a gente sim, desencadear outras áreas. Sim, Isso. Sim. E desenvolve outras habilidades, né? Identifica habilidades que a gente tinha, que estava lá oculto, e desenvolve outras.
Perfeito. Então, é tudo sobre o amor, né? Então, trabalhar com festas é realizar sonhos. Realizar sonhos é compartilhar o amor para com o outro, né? Mas pode continuar lá. Você começou pelo seu filho e tal. Desde o primeiro aninho, na verdade, desde o chá de fraldas, né, eu já desencadeei um pouco de... Era mais para papelaria, né? A gente fazia mais as lembrancinhas, aquelas coisas. Você já trabalhava com papelaria. Isso. E minha irmã, que era puxada para decoração de festas. Sim. E aí, naquela época, era móveis provençais. A gente comprou 2 kits. Lembro dos móveis provençais. Investiu em 2 kits, mas ela não desenvolveu. Não desenvolveu. E aí, quando ele nasceu, a decoração do chá de fralda que fez foi ela. Quando ele nasceu, eu comecei... Na época eu não tinha aquela condição, né? Mas eu queria fazer a festa de 1 ano. Então, era R$10 que sobrava, eu fazia uma coisa, era R$10 que sobrava, eu fazia outra. E loquei toda a mobília da festa, e eu mesmo montei, eu fiz os balões, eu fiz tudo. E aí, todo ano, funcionava dessa mesma forma. Até que chegou nos 4 anos, hoje ele tem 5, vai fazer 6. Aí minha mãe viu, né, todo aquele desenvolvimento. Foi um ano que eu não loquei peças, eu simplesmente peguei balão e transformei a sala da casa de minha mãe. Aí ela falou: minha filha, você tem que fazer o que você gosta. E aí, com a ajuda de meu marido hoje, que na época era meu namorado, a gente começou a investir. E também teve algumas pessoas que começaram a me procurar para fazer aquilo. E aí, já tinha umas 2 pessoas, eu aceitei, comprei, acertou o preço. Eu falei: se aparecer mais alguma pessoa, é um sinal. E aí, comecei a comprar mobília já, tipo, com as festas fechadas. E aí, eu comecei em outubro e as festas dela eram em novembro. Comecei oficialmente em outubro. Quando chegou em novembro, eu já tinha umas mobílias para fazer a festa delas que eu nem sabia que eu ia ter condições. Olha só. Eu comecei anunciando um Pega e Monte no Instagram para poder desencadear dinheiro, né? Para poder comprar mobília. E aí eu só consegui fechar uns 2 Pega e Montes. Mas o pessoal, como eu comecei a trabalhar no Instagram, né? O pessoal começou a procurar pra festa mesmo. E aí quando chegou no dia da festa delas, 2 que tinham fechado comigo, eu já tinha feito um bocado. Quer dizer, você começou sem ter nada. Sem nada. Sem recursos para investir. Sem ter dinheiro, né? Sem ter recurso, sem ter loja. Sem nada. Sem ter móveis. Sem ter nada. Eu guardava as peças na laje da minha sogra. Eu subia 4 lances de escada com material. Sério isso, vai? Eu só tinha um sonho e a vontade das pessoas. E aí fui. Meu Deus. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui assim. Nunca tinha contado. Não sabia disso. Porque assim, a gente vê Lai hoje ela tem uma estrutura, né? Você tem um espaço, né? Um espaço até que foi inaugurado recentemente, né? Isso. É um espaço amplo, né? Onde ela já tem um acervo bacana, né? Tem salas que pode até dar curso e tudo. Então assim, em 1 ano e meio, mas lá ela iniciou através do amor para com o filho dela, com muita força de vontade, muita determinação, acreditando muito em Deus. Verdade. Né? Eu acredito nisso, né? Porque sem ele, né, Lai? Nada flui. Né? Então ela confiou, ela sonhou e isso se tornou realidade. Né? Muita gente espera ter um valor, né, para investir. Na verdade, assim, eu trabalhava, antes de começar a trabalhar com festa, eu trabalhava no call center. E eu saí de lá com 1 ano e meio. Problemas de ansiedade, aquela coisa toda. Sim. E eu lembro como hoje, eu tava no Instagram e do nada apareceu, tipo, sabe aqueles, como é que fala assim, os anúncios
do curso de Georgia Bianca na época. Tipo, do nada. Do nada, tipo, eu tava na fase assim, péssima na empresa. E aí eu falei, poxa, eu vou assistir esse curso. E aquele curso, pra mim... Rapidinho, não perca sua linha de raciocínio. Quando a gente fala da questão do nada, Parece que o Instagram entrega, né? hoje eu entendo que do nada não existe. É Deus. Do nada não existe. É Deus. Sabe por quê? Porque lá ela já estava numa situação que estava prejudicando já a sua saúde. Lá no call center. Então, o que é que você estava pensando, sentindo e conversando com Deus? Né? Ou seja, ele ouviu o seu coração. E eu achava que aquela realidade era muito distante de mim. Imagine. Nunca, eu acho que mesmo já mexendo com tudo, eu não imaginaria que hoje eu iria trabalhar com festas. Não imaginava. Olha só. Mesmo gostando, mesmo estando Sim. ali, eu achava que aquilo era algo muito distante de mim. Porque envolve dinheiro, né? A gente tem que ter dinheiro para investir. Era Sim. algo que eu não tinha. A gente precisa investir, né? A gente precisa do investimento monetário. Né? Isso. Mas você rompeu barreiras. Verdade. Você rompeu esse tabu. Né? Vamos dizer que é um tabu porque a gente tem Laia aqui que, sem recurso financeiro, ela conseguiu iniciar um negócio que hoje mantém ela. Ela é empreendedora, ela tem uma empresa, né? Sem ter dinheiro. Então, assim, qual é a desculpa? Não existe. Né? Falando pelas diversas questões que muitas das vezes o indivíduo ele pensa antes de iniciar um negócio, que essas questões muitas das vezes são desculpas, né? Porque lá ela fez acontecer sem ter recurso financeiro, né? Então ela é uma prova viva disso, né? Mas falando do curso, porque eu terminei te interrompendo, né? Você estava falando do curso de Geórgia, que apareceu para você no Instagram, que não foi do nada. Eu acredito que não foi do nada, viu? Foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus, né? Mas vamos lá. E aí eu comecei a entender um pouco do negócio, o que é que precisava fazer. Ela falava sobre portfólio, sobre outras coisas. Sim. Mas ainda assim, pra mim era algo distante. E aí eu resolvi sair com 1 ano e meio. Eu pedi minhas contas no call center e saí com a mão na frente e outra atrás, porque não recebi nada mesmo. E ainda assim não fui logo para decoração. Primeiro eu comecei a fazer doces, né, confeitaria, eu fazia pronta entrega, também saía muito bem, mas era algo que pra mim ainda não estava dentro do que eu gosto de fazer. Porque quando a gente gosta de fazer, a gente não sente o tempo passar. É verdade. Às vezes até perde a fome. É verdade. É verdade. E pra mim não tava legal, não tava da forma que eu queria. Até que aconteceu das pessoas me procurarem pra fazer. Mas, na verdade, inicialmente minha ideia era só trabalhar com balões. Inicialmente a ideia era só trabalhar com balões. Era só trabalhar com balões, porque eu não tinha a mobília. Então, pra mim era impossível trabalhar com decoração sem a mobília. Olha só que doideira isso, viu? Que história. E você... Tem quanto tempo que você fez o curso comigo? Você lembra? Acho que agora já deve ter 1 ano, porque eu tinha apenas 4 meses que eu tinha iniciado. Já tem 1 ano, né? Já, o primeiro curso, né? É, o primeiro curso. Acho que Primeiro agora já curso. tem 1 ano já. Tem 1 ano e um pouquinho. 1 ano e alguns meses. Olha só. Então você estava pensando em iniciar pelos balões, pela falta de recurso. E porque eu gostava na verdade, eu sempre gostei. Aparece gente hoje procurando casamento, essas coisas, mas eu não gosto. Sim. Porque eu gosto de mexer com balão. Eu gosto do lúdico, eu gosto de criar. E eu acho que a festa infantil, ela facilita mais para isso.
Sim, né? A sim. gente pode pegar um balão e transformar em nuvem, a gente pode pegar um balão e transformar em um planeta. Sim. Eu gosto dessas coisas. Sim, perfeito, perfeito. O balão, ele vem para harmonizar o ambiente, para complementar, né? Para fazer esse link com o lúdico, como o Lai está falando, que através dos balões você pode estar criando personagens, você pode criar um castelo de balões, imagine só, né? Você entregando para um cliente um castelo de balões para que a filha da cliente ela adentre o espaço da festa por esse castelo, né? É pegar o lúdico, né? É tirar da TV, dos desenhos animados e trazer para a realidade, né? Eu entendo perfeitamente o que você falou. Eu sou suspeita a falar, mas não adianta. Bote uma mobília sem balão, vai ficar a mesma coisa. Não vai ficar a mesma coisa. Agora você pode colocar um balão sem a mobília. É verdade. É verdade? É verdade, é verdade. É Tanto isso. é que a gente consegue montar toda uma cenografia somente com balões, né? E o mercado, ele está tendendo para isso. Eu lembro que lá no meu início, as decoradoras, elas não queriam balões. Por quê? Elas achavam que os balões, eles roubavam a cena. Elas achavam, não, elas estavam certas, né? Mas não é verdade? É isso que acontece, o balão realmente rouba a cena. Mas existe o conhecimento técnico para fazer com que o balão ele se conecte com toda a decoração. Antigamente, esse mercado ele era muito embrionário, ele era muito focado em decorações clássicas, tradicionais, que são as decorações feitas em supermercado. Então, para você aplicar o balão em um evento social, não existia assim muitos profissionais que sabiam pegar o balão e converter ele em um personagem ou fazer uma composição orgânica, como vocês veem hoje, né? A técnica orgânica ela tomou uma proporção tão gigantesca que é a técnica mais utilizada a nível nacional e internacional. Eu estou falando de uma das técnicas, mas existem outras que possibilitam a criação de outros elementos decorativos feitos com balões. Então lá eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas vamos lá. E como é que está a sua empresa hoje? Como é que está a Lai Decor? Estamos em processo. Desculpe, Lai Decor não, Lai Decora. A Lai Decora. Estamos em processo, né, de crescimento, de alinhamento. Estou buscando aí, estou fazendo alguns investimentos. Por esse mês até fiquei um pouquinho mais off, mas às vezes eu prefiro me ausentar um pouco de festas para fazer outras coisas, porque a empresa, a Lai Decora é Laiane. Quem atende vocês, né, o público, quem monta os projetos, quem tem o primeiro contato, quem tudo sou eu. Até a questão de marketing, de tudo. Então, eu estou tentando ajustar essa questão, ter alguém para cuidar do marketing, da mídia, para eu conseguir estar um pouco mais no operacional, mais envolvida da forma que eu gosto. Perfeito, perfeito. São pequenos ajustes que tem que ser feito. Lá ela entende hoje que uma empresa, ela precisa de colaboradores. Ela precisa de pessoas para atuar no operacional e pessoas para estar na parte estratégica. Lá é uma excelente estrategista, ela investe no negócio dela hoje, mesmo há 1 ano e meio atrás não tendo recurso financeiro. Agora esse ano, lá ela participou do Celebra. O Celebra é um evento que é conhecido a nível internacional, ocorre em São Paulo, é uma grande feira onde diversas empresas estão presentes nos seus estandes, trazendo diversas soluções para o mundo das festas. Então lá ela
participou, ela está aqui em Salvador, né? Ela mora em Salvador, Bahia, foi para São Paulo em busca de capacitação, né? Lai, como é que foi essa experiência sua voltada para festa, a montagem da decoração em si, né? Falando dos elementos físicos, porque lá no Celebra a gente tem toda essa parte estrutural, física, os elementos físicos da decoração, e a gente tem a parte dos balões. Ela vai falar dos balões daqui a pouquinho, mas vai iniciar falando de uma das coisas que ela mais foi buscar lá, que é inovação na parte de decoração, não é isso? Se eu tiver errado, pode me corrigir. Então, o Celebra é uma feira, né, que promete tendências, traz as tendências do mercado. Foi um ano, que foi o meu primeiro ano, mas a percepção que eu tive do mercado de festa em si, né, Sim. a verdadeira tendência é a criatividade. Perfeito. Porque a gente não viu nada do que já não está se usando por aqui, né? Só que entre uma composição ou outra você via, né, que um elemento que a gente às vezes acha simples, que já está enjoado e tal, que ele pode se transformar em outras coisas, né? E a gente pode abusar da criatividade com ele. Nos balões, em tudo, na decoração de festas. Sobre as tendências, o que eu tenho para falar é que realmente é a criatividade. Perfeito, perfeito. Então, assim, muitas das vezes a gente imagina que a gente vai obter um conhecimento avançado, que a gente vai evoluir fazendo grandes investimentos monetários, porque você sair de Salvador para ir para São Paulo, passagem aérea, hospedagem, alimentação, mais o que lá aí? Muito caro, por sinal. Ou seja, é um desprendimento financeiro muito grande. Valor esse que muitas das vezes ele pode ser direcionado para o seu negócio. A gente está trazendo essa realidade aqui para que você entenda que a tendência, como o Lai falou, será sempre a criatividade. A oportunidade, o seu desenvolvimento, ele está em você. Ele está em você. A partir do momento que você entender isso, que você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, e que isso não está atrelado a o outro, a outra pessoa, você vai conseguir avançar. E assim, falando do mercado aqui, Salvador, Bahia, né, a gente sabe que não só o mercado de arte com balões, ou o mercado de festas em si, o universo das festas, né, que engloba vários nichos, a gente tem várias outras áreas que estão assim muito aquém do que poderia estar. O que é muito aquém do que poderia estar? Muito atrasada. Por que está atrasada? Por conta da mentalidade das pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa não acredita nela mesma. É verdade. Só que a situação de Lai, que eu estou frisando bastante aqui, eu não conhecia a história dela, que ela iniciou um negócio sem ter recurso financeiro. E hoje ela é uma das principais decoradoras aqui de Salvador. Eu digo isso sem medo de errar. Sem medo de errar, porque se você entrar no Instagram, Lai Decora _, você vai ver do que é que eu estou falando. Tá bom? Claro que muitas das vezes Lai não posta tudo que ela faz, né? Mas o que tem lá você já consegue ter uma ideia. Iniciou sem recurso financeiro. Hoje ela fez um investimento, né? Foi para São Paulo para viver uma experiência. Ela foi viver uma experiência e está trazendo essa experiência aqui para a gente, né? No momento que ela diz que a tendência é a criatividade, então invista nisso.
invista na sua criatividade. E a criatividade ela pode ser desenvolvida de qualquer local que você estiver. Não precisa sair do seu estado, não. Aí mesmo, na sua casa, você pode sim desenvolver a criatividade. Se tratando de capacitação, o que a gente recomenda é você buscar, claro, um curso que tenha um profissional sério, que entregue realmente tudo que é para entregar dentro da metodologia, para que você inicie de forma profissional. A gente recomenda isso. Mas sempre analise os investimentos, os altos investimentos que você vai fazer, principalmente saindo do seu estado e indo para o outro. Porque as oportunidades elas estão aí onde você está e não lá fora. Essa questão de que São Paulo ou qualquer outro estado é a terra de diversas possibilidades. Realmente é. Mas aí onde você está também é. Basta você direcionar o olhar para a realidade ao qual você faz parte. Tá bom? Então, assim, lá teve uma experiência com decorações completas, né, onde tinha muito do que já é usado, né, tinha algumas novidades, mas no quesito adaptação. Mas saindo dessa parte física, vem a parte dos balões. E na parte dos balões, qual foi a sua experiência? A gente sabe que todos os estandes da feira, eles são decorados com balões. Muitos balões. Não existe um stand tá sem balão, gente. Porque esse stand não vai ser nem visitado. Não é isso? É verdade. Mas vamos lá. Olha, referente aos balões, né? A gente vê aquelas coisas muito bonitas, coisa mais linda. Sou suspeita a falar. Sim. Mas, em relação à tendência também, o que eu vi foi a mesma coisa. Encapsulados, bolhas bubble. Então, coisas que já estão sendo utilizadas na nossa realidade. Porém, da mesma forma que a gente precisa de criatividade, né, para fazer um orgânico, segue a mesma linha de raciocínio. A única coisa que eu vi assim de uau e diferente, porém não é uma tendência, né? Foi um urso que foi feito de... não sei o nome da técnica, esqueci. Eu acho que eu lembro. Eu não fui pro Celebra, mas acompanhei aqui nos bastidores. Nos bastidores não, na internet. Torção, O que é que foi utilizado para construir o urso? Balões 260. Mas eram dentro dos balões redondos. Isso. Entendeu? Na verdade, teve um urso lá que foi um urso marronzinho, não foi? Isso. Pronto. Que parecia que os balões eram o pelo do urso. Isso, como se fosse o pelo do urso. Pronto. Ali foram balões 260. Diversos balões 260. Feito a torção e conectado a uma estrutura. Qual foi a estrutura utilizada? Vergalhão, juntamente com a tela que é aplicada, só que é moldado na silhueta do urso. É um molde em 3D mesmo. E depois vem com os balões 260 aplicando. Né? É uma produção complexa, né? Tanto é que chamou a atenção, algo né, Lai? fora da curva, né? Mas, assim, um pouco distante da nossa realidade de Salvador, Bahia. Verdade. Um pouco distante, infelizmente. É. Mas, pra mim em si, né, eu gostei muito da experiência. Aproveitando esse gancho seu, o que Lai falou? Que o que mais chamou a atenção dela estava distante da realidade de Salvador, Bahia. Por quê? Aí no seu estado, aí na sua cidade, existem particularidades em qualquer área que seja, não só na área de festas. Então, assim, aqui em Salvador, o que é que os clientes mais contratam? Orgânico a nível nacional e internacional, né? Então,
O que é que o cliente mais contrata? O orgânico. O orgânico. Né? Será que a mentalidade dos clientes na sua região está evoluída ao ponto de aplicar um uso tão complexo desse na decoração que não tem um valor baixo? O valor de aquisição não é baixo. Eu não estou dizendo que as decorações orgânicas elas têm um valor de aquisição baixo, porque isso depende muito de como vai ser aplicado, do que vai ser aplicado, o que vai ser utilizado, ok? Mas se tratando desse uso complexo, é utilizado? Então, assim, é só uma reflexão para vocês, né? Entendam o mercado regional, ok? E com essa análise é que eu montei uma metodologia nos meus cursos que são focados para a realidade aqui, Salvador, Bahia. Salvador, a cidade ao qual a gente está, e Bahia, porque a gente tem alunos dos cursos presenciais que é do interior do estado também. Entendeu? Então eu observei isso e trouxe para as minhas alunas, vou dizer alunas porque 99% são mulheres, né? Homens são pouquíssimos, mas está tudo certo, né? Então eu trouxe o que realmente se vende. Por isso que as meninas estão se desenvolvendo de uma forma tão rápida, né? É uma metodologia focada em negócio, é uma metodologia focada em desenvolvimento rápido, não é enrolation, não são grandes estruturas que não são vendidos aqui. Isso não vem ao caso nesse momento. A gente espera que chegue nesse momento, que o mercado regional aqui chegue nesse momento. Chegando nesse momento, vai haver uma adaptação metodológica de ensino nos meus cursos, para que você aprenda o que está sendo vendido, ok? Então, assim, saindo do Celebra, vamos voltar para Salvador, né, Lai? E vamos lá, você investiu no mundo das festas por conta do amor, por conta de seu filho, né? E depois disso, o que é que fez você investir no mercado de arte com balões? Rapaz, primeiro, desde o início, sempre gostei de trabalhar com balões. Sempre fui curiosa, sempre fui de pesquisar e fazer e praticar. Ah, você já trabalhava com balão? Já mexia, já fez. Mas como assim? Você já tinha feito curso ou alguma coisa assim? Só online. Mas antes do online, é porque o algoritmo entrega aquilo que a gente quer, né? Que a gente mentaliza. Sim. Então eu sou o tipo de pessoa assim. Se eu vejo hoje uma técnica diferente que posto aqui no Instagram, de alguma forma na minha próxima festa eu tenho que tentar praticar aquilo ali. Entendi. Eu sou dessa forma. E aí dessa forma eu já praticava algumas coisas e eu sabia que eu precisava fazer um curso presencial, mão na massa. Sim. Né? E na época eu só conhecia Osana Balões, que não fazia muito curso. Aí demorou um pouquinho, mas eu encontrei você e pra mim foi um investimento em tanto. Já estamos indo pro 3º curso. É algo Setembro, que... né? A gente vai ter um curso aí, ó. Orgânicos de alto impacto, utilizando a técnica americana. É o que vocês estão me pedindo. Eu vou entregar para vocês. Vai ser um curso assim, totalmente diferente do que vocês já viram. Mas vamos lá. Aguardem, setembro. E em relação a investir em cursos e tal, através do curso, né, que eu falei que apareceu do nada no Instagram, sim, eu entendi que eu iria precisar investir no conhecimento em diversas áreas, né, porque a decoração é muito complexa. Sim. E aí eu fiz o curso e pra mim foi... não tenho nem o que falar. Muito bom.
Porque hoje em dia tem gente que vê decoração minha, eu nem postei no Instagram ainda, foi você que fez, né? Olha só. Olha só. Conheço A seus valores identidade de longe. Lai já está presente no trabalho dela, né? Eu não sei se a gente falou no seu curso sobre isso, sobre a identidade do decorador. Isso é um grande diferencial, né? Você colocar a sua cara, a sua personalidade na decoração, onde as pessoas que já conhecem o seu trabalho enxergarem a sua decoração, vai acontecer o que Lai acabou de falar. Poxa, quem montou essa decoração foi Lai. Lai decora. Né? Então, assim, isso é perfeito. Isso é uma das coisas que eu foquei bastante no meu desenvolvimento. Colocar a minha cara, a minha identidade. Né? E com isso fez com que eu avançasse de uma forma muito bacana. E é tudo isso que eu passo para as minhas alunas. Né? Aqui não existe aquela coisa de reter conhecimento, não. A gente passa tudo. Surgem necessidades, o aluno ele tem dúvidas, a gente passa tudo. O aluno ele investiu no curso presencial, hoje ele faz parte de um grupo de WhatsApp, independente da dúvida, a gente passa tudo. Só sai com dúvidas se quiser. Só sai com dúvida se quiser. Ou se tiver preguiça, né? Se quiser, eu falo no sentido de ficar com vergonha, Sim. né? Ah, não quero perguntar. Mas até a vergonha a gente arranca aqui. É verdade. Existe, né, todo um processo que a gente até esquece que é o professor. Vira íntimo, isso Sim. é importante. Sim. É bom ouvir isso porque realmente é um processo, né? É um processo que já está intrínseco em mim. Por isso que acontece de uma forma tão natural. Né? Eu vejo todo mundo aqui como parceiros, como amigos, né? Colegas de trabalho. Né? E tanto é que a gente está gravando esse podcast aqui, né? Para que a nossa história, a história de Lai e de diversos outros profissionais, possa ser apresentado para você, que muitas das vezes não tem a visão, uma visão diferente. Por que eu falo de visão diferente? Quando a gente pensa diferente, a gente tem resultados diferentes. Então, apresentando para vocês aqui as diversas histórias de sucesso, ou que seja de fracasso também. Né? Mas todos nós sabemos que em algum momento a gente vai fracassar em alguma coisa, mas o segredo está na resiliência. Ponto muito importante. Né? Lai passou por um processo, como você que está acompanhando aqui nosso podcast já sabe, e ela teve vários fracassos, ou não? Com certeza. Mas o que é que fez Lai hoje estar aqui compartilhando a história dela com vocês? A resiliência. Que vem do fato de ser mãe, né? Eu acho, viu, turma? Eu sou pai, não sou mãe. Mas eu acho, pelo que eu conheço das minhas alunas, as histórias são muito parecidas. Então, Lai, você tem quantos filhos? Tenho 2. Lai tem 2 filhos. Eu achava que era um só. Olha só, eu tô todo perdido, né? Não, pelo amor de Deus. Mas Lai, ela tem 2 filhos. Ela tem um de 8 meses e o outro tem quantos anos? 5 anos. O outro tem 5 anos. É decoradora, é empreendedora. Está aqui com a gente, compartilhando com vocês. Né? Buscando ajudar você que está iniciando nesse mercado. Tá bom? Mas vamos lá. Falando da sua experiência no curso, né, Lai, como é que foi sua experiência? Você já falou que foi muito bacana, falou de forma muito resumida, mas tudo bem. Como é que está sendo após o curso? A gente evolui bastante, né? É aquilo também, a gente não pode fazer curso, seja ele qual for, e achar que só o curso vai resolver tudo também, né? Eu conheço colegas que fez o curso comigo até e tal, mas Sim. Ela não se dedicou e tal. Não sei se ela
é o que ela gosta de fazer, né? Porque Sim. tem isso. O que traz a resiliência é o que a gente gosta de fazer também. Sim, sim. E ela hoje, quando ela vai decorar, ela me convida, porque ela não. Ou melhor, pronto. Se entrar no meu Instagram, vai ver a decoração da Barbie bem grande. É da filha dela que ela me pagou pra fazer a decoração do zero. Sério, uma aluna minha? Meu Deus do céu. E então, assim, a gente queria mesmo entender, né? Que a gente precisa querer, que a gente precisa praticar, que a gente precisa. O estudo não é só o curso no dia, a gente precisa ser Sim. curioso, né? Praticar. E os resultados vêm, viu? Os resultados vêm grandão. Perfeito. Muito bom. Que bom, que bom. Eu fico feliz, Lai, por você estar se desenvolvendo, né, de uma forma muito bacana. Hoje, enxergar o mercado, esse mercado de uma forma diferente, né? Nos nossos cursos a gente fala muito de mentalidade, né? A Lai, ela abriu um viés onde a gente tem aluna que não se desenvolveu. Agora, por que não se desenvolveu? É uma questão de mentalidade. É uma questão, muitas das vezes, de insegurança, né? Enquanto a grande maioria das alunas estão se desenvolvendo, estão decorando, estão vivendo coisas fantásticas nas suas vidas pessoais, né? Porque imagine só uma mãe que está em casa, só cuidando da casa, o marido está trabalhando e ela em casa. Chega um dado momento, ela faz um investimento em capacitação, como tem diversas alunas nessa situação. E aí começa a ter uma renda, que muitas das vezes essa renda ultrapassa a renda do marido, a renda do esposo. E que muitas das vezes a aluna, ela traz o marido para trabalhar com ela também. A gente tem casos aqui. Tem casos que eu desconheço, mas tem casos que a aluna entrou em contato comigo e falou: professor, é justamente isso que está acontecendo. Então, assim, a gente fica muito feliz. E para você que não deu continuidade, está achando que não é capaz, o que a gente tem a dizer para você é que Deus já te fez capaz. A partir do momento que Ele te colocou nesse mundo, Ele já te deu tudo. Basta você entender que já é tudo seu, que você tem um grande potencial e ir lá buscar. Esse lance de ir lá buscar é você se movimentar. Você precisa se movimentar. Não existe fazer um curso, como o Lai falou, e ficar parada. Com diversos dogmas, diversos paradigmas, que só faz te bloquear, né? Então, acredite em você. Acredite em você. A gente fala muito sobre isso, né? E a gente tem uma comunidade hoje, a gente já tem mais de 100 alunas aqui no WhatsApp, onde elas compartilham isso. Acredite em você. Vá lá que você é capaz. Ok? Então, Lai, com toda essa experiência, 1 ano e meio já, né? Com muitos altos e baixos. Hoje eu entendo que o seu negócio ele chegou a um ponto de estabilização, onde você está focando agora em estratégias, automatizações, né? Porque você entende que não é só decorar, você precisa também apresentar o seu trabalho para os potenciais clientes, de uma forma também profissional, né? Você está nesse ponto e com isso você tem uma bagagem, tem uma experiência para dizer para o nosso público o que é que você acha importante para ter sucesso trabalhando no mercado de arte com balões, trabalhando com balões, trabalhando com festas,
né, eu entendo que são as mesmas características. Primeiro, se capacitem, né? Busquem conhecimento e sejam inteligentes, né? Não sejam ignorantes ao ponto de acreditar que apenas um curso, né, vai te assegurar para o resto da vida, até porque o mercado ele se atualiza e a gente precisa estar buscando conhecimento, a gente precisa estar buscando sempre tudo, né? A gente não pode parar. Ou seja, você precisa fazer o curso e treinar. Exato. Treinar, eu acho que essa palavra treinar é a que eu mais falo na vida. Porque foi assim que eu me desenvolvi. Fiz o curso, treinei, e de uma forma muito rápida eu comecei a desenvolver todo e qualquer tipo de decoração, né? Então, treinar bastante. A segunda. E o principal, né? Acreditar em si. Acreditar. Porque se a gente não acreditar, não vai andar. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. O não, isso. a gente já tem. Sim. É correr atrás do sim e fazer dar certo. Perfeito. Perfeito. E assim, se você já acredita no sim, é o que vai acontecer. O que acontece é aquilo que você acredita. Eu acredito, eu acreditei, continuo acreditando, as coisas estão acontecendo na minha vida. Lá ela acreditou, continuou acreditando e as coisas estão acontecendo na vida de Lai, né? Mas Lai, qual é a mensagem que você deixa para quem está começando? A mensagem que eu vou passar hoje, né, Olha lá para a câmera, olhe bem nos olhos de quem está te assistindo. Pronto, a mensagem que eu passo para vocês hoje é: acreditem em vocês, corram atrás, principalmente se for um sonho, né? Ou não, a gente já tem. E não pensem que a gente que já está com bagagem no mercado, a gente não sabe de tudo, tá? E a gente também tem medo de testar o novo, porque o novo assusta. Sim. E, né, é um pouco duvidoso, mas a gente precisa treinar para deixar a dúvida de lado, né? E tá sempre correndo atrás de fazer o melhor. É isso. Exatamente isso, perfeito. Ou seja, nesse momento aqui, eu não sei se você anotou, mas anote isso. E siga esse passo a passo. Daqui a um tempo, eu sei que você vai mandar uma mensagem aqui para mim ou para Lai, dizendo o quanto foi importante essa informação para você mudar a sua realidade hoje, para você iniciar da forma correta, tá bom? Então, a gente chega ao final do nosso podcast, né? Lai, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigado mesmo. Seja importante. Mas você é importante. Amém, né? Você é importante. Verdade. Se sinta importante e você será importante. Se sinta... A gente é o que a gente acredita, né? Exatamente. Verdade. Então, a gente é o que a gente acredita.